Olá, sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. Eu sou o JP e eu ia fazer o quarto vídeo resposta ao Padre José Augusto, que fez um vídeo que tem por título Aprenda a Responder aos Protestantes, ou seja, aos evangélicos, como são mais conhecidos. E nesse vídeo o padre não responde nada, pois ele responde fazendo perguntas. E quem responde fazendo perguntas não está respondendo. Por isso eu resolvi responder essas perguntas que esse padre faz nesse vídeo. E o assunto que eu ia tratar hoje é sobre a intercessão dos santos, né? Se é bíblico, se tem na Bíblia isso ou não. Mas, porém, estudando esse assunto, eu vi que é um pouco complexo e há uma grande distinção do que é ser santo, segundo a visão católica e segundo a visão evangélica. Por isso, o objetivo desse vídeo de hoje é explicar para as pessoas o que é ser santo segundo a visão católica, e segundo a visão evangélica. Segundo, o que é ser santo na visão dos católicos, eles são pessoas que têm um grande exemplo de vida. E na hora da oração, muitas vezes, caminhos para que as preces cheguem a Deus. Ou seja, os santos são pessoas que têm bons exemplos de vida, segundo a fé católica, e são pessoas de muita oração, muitas vezes caminhos para que as preces cheguem a Deus. Ou seja, os santos são intercessores, que intercedem pelo povo, aonde é tipo um caminho, onde suas preces eles direcionam para Deus. Como se tornar um santo católico? Para ser considerado um santo perante os católicos, é preciso passar por 3 etapas. Primeira, confirmação das virtudes heróicas, ou seja, o testemunho de vida da pessoa. Segundo, beatificação, é um processo aonde o candidato a ser santo se torna um beato. E a canonização, onde por fim, depois que se tornar um beato, a pessoa entra no processo de canonização que o torna santo. Então alguém, para se tornar santo, tem que passar por esses três processos. Posso ser devoto de um beato? Quando alguém é beatificado, ou seja, aquela pessoa que é fiel e tem um bom exemplo de vida e ela se torna beatificado, E o beatificado é chamado de beato. Essa pessoa passa a ser um exemplo das virtudes cristãs, mais ou menos como um santo. Veja, é mais ou menos como um santo, mas não é um santo ainda, Seja por martírio, uma morte em razão da sua fé, foi assassinado, por exemplo, foi assassinado por estar defendendo a sua fé, foi perseguido, ou por outros exemplos. E seu culto passa a ser permitido. Veja, a Igreja Católica permite um culto ser permitido para quem é um beato, quem se torna um beato, que passa pelo processo de beatificação. Mas diferente dos santos, o culto só é permitido em sua região de origem ou onde viveu. Então veja que aqui já dá para aprender a diferença entre o culto dos santos e o culto dos beatos. Tem uma diferença. Como é isso? O beato é devotado pelo povo local, sabe? Permitido da sua região de origem, onde ele viveu. Enquanto os santos, a gente vai ver isso mais na frente, quando alguém se torna santo reconhecido pela Igreja Católica,
ela passa a ser cultuada não só mais no local, mas em todo o mundo. Os católicos de todo o mundo, distribuídos em vários países do mundo, podem prestar culto a esse santo. O que é devoto de um santo? Veja, aqui é diferente. A gente viu o que é ser devoto de um beato. E agora o que é ser devoto de um santo? Podemos dizer que ser devoto a um santo é como ter um padrinho para pedir socorro, para admirar, para se inspirar, para aprender, para pedir e receber proteção. Assim, trata-se de uma relação profunda que necessita fortemente de identificação e dedicação. Aqui está mostrando uma relação entre um devoto e um santo. E para simplificar e melhorar o seu entendimento, só é você substituir a palavra devoto por um seguidor. Sabe, um fiel ao santo ou um fiel a um beato. Então você coloca, sabe, só substituir a palavra devoto por um seguidor. Seguidor do santo tal, seguidor do beato tal. Quem faz a beatificação e a canonização? Quem faz, ou seja, quem é o responsável? A partir do momento que são comprovadas as suas virtudes e ou milagres, ela recebe títulos de reconhecimento por isso. Em casos de beatificação e canonização, o próprio Papa se pronuncia, reconhecendo aquela pessoa por sua fé e sua atuação na comunidade que condiz com os preceitos católicos. Ou seja, então quem dá a palavra final, sabe? Se uma pessoa passa pelos processos de beatificação e canonização, é o Papa. Quantos milagres tem que ter para ser um santo? Né? De acordo com a tradição eclesiástica, e aqui eu quero destacar a palavra tradição, porque os católicos, além de crerem na Bíblia, eles creem na tradição católica, ou seja, outros livros, ensinamentos, documentos, bulas papais, que são documentos escritos pelos papas, né, que não tem na Bíblia, são ensinamentos que não tem na Bíblia, mas tem na tradição, e aí eles creem, além da Bíblia, na tradição, enquanto os evangélicos só creem no que está escrito na Bíblia. Né? Aí, segundo a tradição eclesiástica da Igreja Católica, ganha o título de beato aquele que realiza um milagre, e de santo aquele que realiza 2 milagres. No caso de João Paulo II, o ex-papa João Paulo II, papa entre 1978 e 2005, houve comprovação pela Igreja Católica de 2 milagres. Então, veja, até o Papa João Paulo II, para ele ser considerado santo, teve que passar por esses 2 processos de beatificação e canonização, e que teve comprovações de alguns milagres, analisado por outro Papa, provavelmente o sucessor dele, né? O sucessor dele, e tem mais essa, que vamos aprender mais na frente, que esses milagres acontecem depois que a pessoa está morta. Enquanto, segundo, então, mais uma dica aí para vocês aprenderem o que é ser santo segundo a visão católica. Na visão católica, alguém para ser santo só é depois que morre, sabe? Com uma investigação dos milagres, se realmente teve milagres, inclusive até o Papa só é considerado santo depois que morre, depois de passar todos esses 3 processos. Qual o valor do processo de beatificação? A publicação da Positio, isto é, da causa da beatificação, canonização, custa mais de 10 mil euros. Veja. Aqui é só para eu coloquei essa parte aqui só para falar o valor que é custado. E aí, para você saber isso quanto é em reais, só é você procurar no Google aí, que isso que dá uns 50 mil reais. Se fosse hoje, né? Se custa mais de 10 mil reais, então isso aqui deve valer mais de 50 mil reais para alguém entrar no processo de beatificação. Ou seja, é pago esse processo. Quem foi Padre Cícero? Qual a verdadeira história de Padre Cícero? Eu quis falar um pouco sobre o Padre Cícero aqui,
Porque tem a ver muito no assunto que a gente vai aprender hoje, o que é ser santo. Por que que tem muito a ver? Porque o padre Cícero, ele passou pelo processo de beatificação o ano passado e já estão entrando com providências para entrar no processo de canonização, aonde ele vai ser considerado santo. E aí o padre Cícero serve apenas como um exemplo, né, de alguém que se torna santo da Igreja Católica, como um exemplo. Isso serve para qualquer um, serve para qualquer papa que já teve, que já passou pela Igreja Católica, sabe? E aqui diz a vida dele, né, que ele foi um religioso, foi um padre, né? Ele também se envolveu na política, muita gente não sabe disso, e teria presenciado um milagre eucarístico, ou seja, na hora da Santa Ceia, e isso chamou a atenção dos fiéis, apesar da Igreja Católica não, olha o detalhe aqui, ó, não reconhecer oficialmente tal milagre. Então, um resumo aqui da história do Padre Cícero é que ele se envolveu com um milagre, presenciou um milagre e começou a divulgar esse milagre, e a Igreja Católica não reconheceu, e ele foi punido por causa disso, e também por ter se envolvido na política. Muita gente também não sabe que Padre Cícero foi político. Ele foi prefeito do Juazeiro durante 12 anos, e também ele foi punido por causa disso, e outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Por que Padre Cícero foi excomungado? Eu coloquei essa palavra aqui, excomungado, porque excomungado quer dizer expulso. O Padre Cícero foi expulso da Igreja Católica. Como aqui está escrito, ó, Padre Cícero morreu em 1934, rompido. A palavra rompido aqui quer dizer separado, expulso, com o Vaticano, que não tinha ligação, aliás, que não tem nenhuma ligação mais com o Vaticano, por envolvimento com a política e pelo polêmico milagre da hóstia, confirmando o que eu estou falando aqui, para ninguém dizer isso está mentindo, está inventando, sabe? Ele foi expulso, ele foi expulso, ele foi excomungado. O que Padre Cícero fez de errado? Muita gente pode perguntar. Aí, esse foi o sacerdote brasileiro Cícero Romão Batista, acusado no fim do século XIX de proclamar falsos milagres, de incentivar o fanatismo popular e de se beneficiar financeiramente da devoção extremada de seus milhões de seguidores. Pronto. Isso aqui acredito que é motivo, sim, da igreja ter punido ele e ter expulso da Igreja Católica e impedido dele ser padre. Então, se ele foi expulso da Igreja Católica, não era nem para ele ser chamado de padre, né? Vamos lá mais na frente. Dicionário, o que é excomungar? O que é excomungar? Excomungar, daqui, ó, expulsar um ou mais membros da Igreja Católica. Anatematizar. Sabe o que é anatematizar? Já procurei saber. Quer dizer amaldiçoar, que é o mesmo significado de excomungar também. São sinônimos, ó. Tornar maldito, amaldiçoar. Então, o Padre Cícero, quando ele foi expulso da Igreja Católica, ele foi também maldito, sabe? Ele foi amaldiçoado pela Igreja Católica. Amaldiçoado. Vamos para o próximo ponto. Quem foi excomungado pode voltar, ou seja, pode voltar a ser católico, até união, comunhão, né? Padre Santos, não. A excomunhão não anula o batismo. E ela pode ser revertida. E aí eu quero, está dizendo aqui que pode ser revertida. E ele quer destacar aqui o se, tem uma condição. Se houver arrependimento. Certo? Ou seja, se não tiver arrependimento da pessoa que cometeu alguma coisa grave com a Igreja Católica, contra a liderança católica, não se arrepender, né? A expulsão dele, a maldição dele permanece sobre ele. O objetivo é esse. Então, mas veja que o objetivo
da pessoa ser excomungada, ser expulso, o objetivo é esse, provocar o arrependimento. Que aquela pessoa, quando sofre essa punição, ela reflita, reconheça que está errado e procure voltar, né, a se consertar diante dos mandamentos da autoridade, que no caso aqui é a liderança católica. Agora, eu coloquei esse texto aqui eu coloquei esse versículo aqui da Bíblia, de Atos capítulo 3, versículo 19, porque isso aqui já tem uma contradição com o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia manda, ó, arrependei-vos, e o Evangelho é para todos, a palavra de Deus é mandamentos para todos, né? Contém mandamentos para todos e diz, pois, e convertei-vos, para que sejam o quê? Apagados, né? Cancelados, os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, onde você vai descansar no Senhor. Então, para você descansar no Senhor, ter um encontro com Deus e morar no céu, você precisa de quê? Se arrepender. E pelo que eu já estudei, não só nesse versículo, mas em outros, esse arrependimento tem que ser com vida. Você tem que crer em Jesus enquanto você está com vida. E você tem que. E o crer não é só de boca. Porque tem um versículo da Bíblia que fala que até os demônios crê, mas não obedece. Então a fé sem obras é morta. Então se você diz que crê, mas não obedece, não adianta de nada. Até o demônio crê. Então o demônio vai ser salvo? Não. Então é preciso se arrepender, ter a atitude de se arrepender. Para quê? Com o objetivo de quê? Que os seus pecados sejam apagados. Porém, isso é para quem está vivo, não é para quem está morto não. O padre Cícero, a gente vai ver mais na frente a história dele, ele foi perdoado quando ele estava morto. Quem já viu isso? Isso não tem base bíblica. Vamos lá, próximo passo. Próximo ponto. Padre Cícero vai virar santo, entenda o processo de beatificação. Então, olha, de uma pessoa que foi expulsa da Igreja Católica a santo. Agora está em processo de santificação, vai virar santo. Isso aqui, ó, está no G1 da Globo, Ceará, Cariri, ó, local, uma reportagem local que fizeram. Lembrando que quando tem geralmente essas reportagens na Globo, por escrito no site deles, geralmente tem também no próprio site, tem também, eles fazem também uma reportagem que passa no jornal local ou até nacional, dependendo do assunto, da repercussão do assunto. E eu procurei fontes, a maioria das fontes aqui são de católicos, de padres católicos, sabe? Não é pastor evangélico, pessoas de outras religiões, ou pessoa que não tem religião nenhuma, ateus, por exemplo, falando mal do catolicismo, não. Nem eu estou falando neto. Eu estou procurando saber o que é que os padres mesmo dizem, né? Então, aqui, ó, a Globo não está inventando isso aqui, não. Isso é entrevista com algum padre, alguma autoridade católica, que vai falar o quê? O assunto aqui é o quê? O processo de beatificação, tá aqui, ó, de beatificação do padre Cícero. Ó, aqui, ó, Vaticanista explica que o procedimento é rigoroso e pode levar anos para ser concluído. E a data dessa publicação dessa matéria aqui, ó, foi 20 de 8 de 2022, ou seja, no ano passado, há 10 meses. Aqui tem um vídeo falando do resumo do padre Cícero, nessa matéria da Globo, que eu não vou postar aqui, para poupar tempo. Né? Aqui é o resumo todinho, a vida dele na política, que ele foi expulso da Igreja Católica, quem duvida, quem não acredita, só assistir o vídeo. Isso aqui não é a Globo falando mal, não. Isso aqui é a história, é o que realmente aconteceu. Né? Quem tem dúvida ainda, não acredita, assista esse vídeo aí, sabe? Eu assisti e vi que é verdade. O que está passando aí é realmente o que aconteceu na vida do padre Cícero. Processo de beatificação. Lembra que são 3 processos? Está falando agora do primeiro processo. O padre Cícero é como se fosse um exemplo de vida, de fé a ser seguida. O segundo processo é de beatificação. Eu não vou ler por causa do tempo.
conforme Felipe Domingues, isso aqui é alguma autoridade papal, deve ser algum padre. A primeira necessidade é a existência de um reconhecimento local da pessoa ser beatificada, na região onde o Padre Cícero vive. A aclamação popular existe, e isso é para todos os casos, afirmou, dizendo que a população precisa nutrir devoção pela pessoa a ser considerada santa. Isso, no caso do Padre Cícero, já existe. O que eu aprendi com isso aqui? Que para as pessoas, o Padre Cícero já é considerado uma pessoa santa. Porém, não é reconhecido oficialmente da Igreja, pelo Papa, pelas autoridades lá do Vaticano. Não é considerado santo. Mas para o povo, né? É. No entanto, há necessidade de um fator concreto. Veja que já está grifado aqui, não foi eu que coloquei esse grifo, o próprio site já grifou a destaque. Falta um fator concreto, uma documentação oficial para dizer que o Padre Cícero realmente foi beatificado, foi santo. E isso serve para qualquer um santo considerado pela Igreja Católica. Para a concessão do título, para tal, o bispo se direciona ao Vaticano. Veja aí como é o processo. O bispo se direciona ao Vaticano, paga aquele valor que eu falei, 10 mil euros, mais de 10 mil euros, né, ao Vaticano. Para quê? Porque paga as despesas que o Vaticano envia pessoas, médicos, teólogos, sabe, que vão estudar os milagres e aí vão comprovar se é um milagre de Deus ou não. A gente lendo aqui vai ver como é isso. Apresenta um pedido para a Santa Sé e indica as propriedades do candidato para isso. Se não houver impedimento, o Papa Exercício autoriza o processo, que não tem data para ser concluído. O Vaticano acrescenta que, mesmo com Padre Cícero tendo vivido relações com a política e não sendo reconhecido pelo milagre da hóstia, esse não é um impedimento do processo. A objeção só ocorreria com a não conciliação do religioso com a Igreja Católica, que concedeu em 2015 o perdão a punições contra o padre. Veja, o Padre Cícero, depois de um século de punição, ele foi perdoado pela Igreja Católica em 2015. Em 2015, ele já estava morto faz tempo, não tinha nem os ossos mais no seu túmulo, não existe nem mais os ossos. E aí ele foi perdoado nesse tempo aqui, ó, 2015. Alcançado o perdão, o primeiro passo, o primeiro processo agora é a beatificação, que solicitaram e foi autorizado também pelo Papa. Ó, com o processo concluído, qual foi o processo? Está falando? Do perdão. Ainda segundo o vaticanista, esse procedimento leva o tempo que precisar. Pode demorar anos, mas eles tentam fazer rápido, disse Felipe Domingues. Acrescentando que o processo para beatificação, porém, deve esperar em torno de 5 anos após a morte do candidato para ser iniciado. Ó, não devemos esquecer esse detalhe. Ó. O processo tanto o processo de beatificação como canonização, esses dois processos para a Igreja considerar alguém santo, né? É só depois que o candidato está morto, sabe? Enquanto está com vida, não é santo. O milagre escolhido para o exame deve ter comprovação de intercessão divina para ele existir. Ó, o que eu aprendi também é que não é qualquer cura, é um milagre mesmo. Aqui vamos ver isso aqui mais na frente. Fundamentando por documentos que mostrem não haver explicação científica para a ocorrência. Exemplo disso seria um caso de câncer terminal, olha aqui, ó, curado em tempo recorde, apontou Felipe Domingues. Isso é tipo um exemplo de um milagre, não é doença não é qualquer cura, não é qualquer doença, porque se for qualquer doença, a pessoa tomando um remédio fica bom, então não é milagre. Pontuando as dificuldades para essa valorização. No Vaticano, há uma comissão a qual pode, inclusive, questionar os fatos. Tem grupos de pessoas lá que servem para tornar o processo mais difícil. Se o milagre foi reconhecido, o dicastério volta ao Papa, que deve reconhecer o milagre. Caso isso ocorra, Padre Cícero pode ser considerado beato. E a Igreja autoriza a devoção local dele. Olha o que está escrito aqui, ó. A Igreja autoriza a devoção local a ele.
O vaticanista ressalta que, apesar de haver ampla reverência da população ao Padre Cícero, ele não é acolhido pela Igreja Católica. Olha o que está escrito aqui, gente. Apesar de ter uma multidão devota do Padre Cícero, isso não está sendo acolhido ou reconhecido pela Igreja Católica oficialmente. Não é. A instituição recebe as manifestações de fé das pessoas que já chegaram a maiores proporções. Em razão disso, ele não tem autorização de uma igreja em seu nome, por exemplo. É só quando ele é realmente santo, se torna canonizado, passa pelo processo de canonização e é reconhecido pelo Papa, que dá a palavra final, é que ele pode ser autorizado, a construção de igrejas em seu nome. Sabe? Vamos ver isso mais na frente. Aí tem a estátua do Padre Cícero aí. Aqui, ó, o que é que está escrito aqui embaixo da estátua? Procedimento de beatificação foi autorizado pelo Papa Francisco em carta datada de junho de 2022, ou seja, o ano passado. O ano passado, o Papa Francisco autorizou a beatificação do Padre Cícero. Quer dizer, o padre se tornou beato. E aí, agora o povo pode legalmente prestar culto, né, devoção, veneração ao Padre Cícero legalmente pelo Papa, só local, na região dele, certo? Porque foi autorizado, mas lembrando, detalhe, foi autorizado o ano passado, 2022. Eu pergunto, se antes de 2022 o povo estava em desobediência à autoridade ou não? Não estava fazendo essa adoração sem autorização, era? Outro detalhe, quando aqui, o próximo assunto aqui, tal processo deve chegar mais uma vez ao Papa, que tem o poder de proclamar o candidato a status de santo. Está falando, sabe o que aqui? Do processo de canonização, que é a última frase que aparece aqui, ó. A fase de canonização, embaixo. É o próximo passo. Já foi beatificado, o próximo passo é tornar o padre santo, através do processo de beatificação. Aí diz aqui, esse processo de beatificação, ó, o processo deve chegar mais uma vez ao Papa, tem que passar por ele, que tem o poder de proclamar o candidato de status de santo. A pessoa alçada a esse reconhecimento pode, por exemplo, ter uma devoção mais ampla, olha que já está grifado no próprio site, a criação de imagens, festas, paróquias e até igrejas alusivas ao santo é permitida. Entendeu? Quando a pessoa se torna santo, então é autorizado tudo isso. Certo? Criação de imagens, festas, paróquias e até igrejas alusivas ao nome ao santo é permitido, ou seja, criar igrejas com o nome do Padre Cícero. Igreja do Padre Cícero que não, até então não é permitido. Certo? Como já tem igreja de Santiago, igreja de São Francisco e assim vai. Ser santo significa dizer que a pessoa está no céu com Deus e de lá intercede pelas pessoas aqui da terra. Olha aí, se o padre está atendendo os milagres, né, está intercedendo pelo povo, é sinal que ele está vivo e está com Deus no céu. Frisou o vaticanista, relembrando o rigor do processo para a chegada ao título. Não é uma burocracia que a igreja faz só para cumprir a tabela, é para verificar e checar o mais próximo da verdade do que a igreja acredita. Aí aqui já é outros assuntos, vamos ver aqui o próximo ponto. Aqui é um site do padre Paulo Ricardo, é um padre muito conhecido. Ele fez um vídeo sobre beatificação e canonização, qual a diferença. Eu não vou colocar esse vídeo todo, mas eu quis colocar esse site aqui dele para destacar um ponto interessante que eu considerei aqui. Beatificação e canonização, qual a diferença? Aqui, ó. O título aqui ele colocou aqui nessa descrição do vídeo. Uma pessoa que é proclamada beata pela igreja já desfruta da glória do céu. Ele colocou a interrogação. Como eu já assisti o vídeo,
e tem por escrito também o conteúdo do vídeo abaixo, eu vou até responder essa pergunta segundo o que ele falou, não é eu que estou dizendo. Ele disse que não se tem documentos papais, alguma documentação, algum registro na Bíblia que prove que uma pessoa que se torna, que é proclamada beata, está realmente no céu. Não tem, não sabe se está no céu. E quem é canonizado, já ao contrário de quem é canonizado, terá passado pelo purgatório. O purgatório já é um outro assunto que eu posso tratar em outro vídeo. Mas o purgatório, posso dizer aqui resumidamente o que é, segundo a crença católica. É um lugar que, semelhante ao inferno de sofrimento, onde você vai para lá para pagar os seus pecados, para poder entrar no céu. Enquanto quem vai para o inferno é um lugar que você não sai mais. E aí, ele está dizendo aqui que quando alguém é considerado santo, a pessoa não passa pelo purgatório. Porque quando morreu já foi direto para o céu. E aqui outra pergunta que ele faz: qual o critério para que se alguém declare alguém beato ou santo? Já vimos isso aí. E que o padre Paulo Ricardo, é o que o padre Paulo Ricardo explica neste episódio, a resposta católica. E aí eu quero destacar só isso, né? Como eu falei, ó, aqui está por escrito o que ele fala acima. E aí só quero destacar isso aqui, ó. O núcleo, ou seja, o centro da diferença entre um ato e outro é o fato de que a beatificação não existe um pronunciamento explícito quanto à certeza de que a pessoa beatificada está no céu. Já a canonização existe essa atestação pontifícia, ou seja, né, um título que tem isso aqui vem do título pontifício do Papa, que quer dizer tipo uma ponte que liga o homem a Deus. Tanto vida virtuosa como modelo de santidade, quanto da certeza de que aquela pessoa declarada encontra-se na igreja triunfante, ou seja, no céu. Então, a pessoa beata, que já falecida, né, não tem certeza se ela, além de não ser santa, não tem certeza se ela está no céu. Só quando ela passa pelo processo canônico, autorizado pelo Papa, é que realmente eles acreditam que está no céu. Padre Cícero, de maldito a santo. Por que essa matéria já colocou assim, maldito a santo? Porque quem foi excomungado, como já vimos na tradução lá, excomungado quer dizer também amaldiçoado, expulso, amaldiçoado tem vários significados, vários sinônimos. E aí o Padre Cícero foi de maldito a santo, está indo em processo de santificação. Depois de morto, hein? A veneração popular do padre foi rejeitada por mais de um século. Olha, rejeitada por mais de um século pela igreja. Mas não mais. Não está sendo mais rejeitada. Aí tem a foto do padre Cícero. Cícero, um santo controverso. Ó, um padre que viveu sob o signo da controvérsia e morreu proscrito, condenado pelo Santo Ofício. Esse foi o sacerdote brasileiro Cícero Romão Batista, acusado no fim do século XIX de proclamar falsos milagres, de incentivar o fanatismo popular e de se beneficiar financeiramente da devoção extremada de seus milhões de seguidores. Em decorrência das acusações de que era um rebelde, um desobediente à hierarquia católica e um semeador de fanatismo, ele foi alvo de um inquérito eclesiástico que terminou por proibi-lo de rezar missas, de confessar fiéis e de ministrar sacramentos como o batismo e o matrimônio. O padre Cícero foi proibido pela Igreja Católica. Tornou-se então um pária da fé, apesar de idolatrado pelos cerca de 2,5 milhões de peregrinos. Pária quer dizer tipo um insignificante. Se tornou-se um insignificante da fé. Ele foi expulso, apesar de idolatrado pelos cerca de 2,5 milhões de peregrinos que ocorrem todos os anos na cidade cearense de Juazeiro do Norte, para reverenciar sua memória. Cícero foi um padre maldito, renegado pela Igreja Católica. E aí já é outro assunto. O que significa ser canonizado? O que significa ser canonizado? Mas basicamente é dizer que uma pessoa é santa.
Canonizar significa colocar no cânone de santos que podem ser adorados pelos fiéis. Então, se você no Google for pesquisar, colocar do jeito que está aqui, o que significa ser canonizado, você vai encontrar essa resposta aqui, ó, né? Que é já sabemos que o processo de canonização, quem autoriza é o Papa, certo? E quando a pessoa passa por esse processo, é considerada santa e é autorizada por quem? Pelo Papa, onde tem autorização do Papa, que os fiéis podem adorar, podem ser adorados pelos fiéis. E aí, se a gente for ver isso na Bíblia, vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 10, falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado no deserto, né? E o diabo prometeu dar riquezas, maravilhas, glórias, se o Jesus se ajoelhasse diante dele, né? Se prostrasse, adorasse. E aí Jesus respondeu isso, ó. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, olha o que está escrito aqui, ó, só a Ele darás culto. Veja que tem a palavra culto aqui também, destacar aqui, ó. O que é culto? É prestar serviço, um serviço religioso para alguém, né? E o serviço religioso que é para ser prestado é somente a quem que Jesus está falando aqui, ó. Somente, ó, só a Ele. É Ele quem? Deus. Deus. Somente prestar culto a Deus. Essa é a ordem de Jesus, segundo a Bíblia. Mas, se alguém crê em outras tradições, né, outros ensinamentos, que diz que podem prestar culto a outras pessoas, né, é um direito delas seguir, acreditar, crer e obedecer, né? Quem sou eu para dizer não faça isso, né? Mas apenas eu estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Vamos ver o que está escrito no site G1 da Globo. Outra matéria aqui. As diferenças entre missa, culto e outras celebrações católicas. Olha, essa reportagem da Globo aconteceu em 2013 pelo padre, olha, falando aqui em padre, não é pastor, não é ateu não, não é alguém que tem raiva de católico não. Foi um padre que deu uma entrevista na Globo, né? Não sei se isso tem em vídeo, mas está aqui por escrito, né? Vamos ver o que esse padre está falando aqui. Quem está falando é um padre. As diferenças entre a missa, culto e outras declarações. Vamos lá. Vou direto aqui, só quero destacar essa parte aqui, ó, do culto. O culto é a manifestação da religiosidade do ser humano para a divindade. No cristianismo, a centralidade, olha só o que está escrito aqui, ó, o nome. Centralidade do culto é quem? Jesus. Então, o centro do culto do cristianismo é Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, surgiram, olha só, séculos é o quê? Um século tem 100 anos, 200 anos, 300 anos, é mais de um século. Então, ao longo de muitos anos, surgiram, quero destacar essa palavra aqui, ó, surgiram quem? Surgiram o quê? Devoções dirigidas, ó, se diz surgir é porque não existia antes. Surgiram devoções dirigidas a Cristo e a Maria Santíssima e aos santos. Então tinha devoções, tinha coisa que foi surgida até para Cristo, né? Vamos ver o que foi surgiram, que não tinha antes. Não tinha no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva. São realizados de formas diferentes, de acordo com as culturas locais. São eles: procissões, romarias, reza do terço, novenas, tríduos, etc. A igreja acolhe estas expressões de fé e devoção. Olha, a igreja católica acolhe isso, sabe? É permitido, é liberado. Mas essas coisas aqui, ó, procissões, romarias, resto do texto, novena, tríduos e etc., não existia antes. Foi depois de muitos séculos, certo? Muitos séculos é que surgiram essas devoções. Não existiam. Vamos para o próximo ponto.
Qual a diferença entre prestar culto a um beato e um santo? Se digitar isso aqui, ó, você vai encontrar isso aqui, ó. Com Urbano VIII e Bento XIV, quer dizer, dois papas, se elaboraram normas ainda mais precisas. Quer dizer, no tempo desse papa aqui, que eu não sei qual a idade que eles viveram, né, eles elaboraram normas ainda mais precisas, definindo a distinção entre o beato e santos. O beato goza somente de um culto público local. O santo é proposto ao culto, olha a palavra culto aqui aparecendo, lembrando, não esquecendo o que Jesus falou, né? Não, prestar culto a Deus. E aqui já está sendo autorizado prestar culto para beato, que a diferença é local, e culto para santo, universal. Ou seja, todas as pessoas católicas do mundo inteiro podem prestar culto a esse santo. Não existia isso na Bíblia. E aí, eu quero falar agora sobre a visão evangélica, né? Do que é ser santo. Já vimos o que é ser santo, os processos da pessoa ser santo, né? Com a Igreja Católica. Na religião evangélica, que só crê na Bíblia como única regra de fé e prática, não é muito difícil de entender, não. É até mais rápido e fácil de entender. Coloquei esse texto aqui onde de Isaías capítulo 6, versículo 3, onde tem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, se referindo a Deus, para dizer o quê? Que para os tanto tem algumas coisas em comuns aqui. Tanto para Deus, para tanto os católicos quanto os evangélicos, eles creem que Deus é santo. Então aí não tem nenhuma dificuldade de entender que, né, que Deus é santo. Segundo, Jesus Cristo, ele é santo, não é? Então, tanto católicos como evangélicos consideram Jesus como santo. Não tem nenhum problema de dizer aí se eles são santos. Agora, Maria, a mãe de Jesus, ela é santa? Para os católicos, sim. Nenhum católico vai dizer que Maria não é santa, né? Todos os católicos dizem que Maria é santa. Porém, há já uma diferença aí. Alguns evangélicos também, não quero generalizar, alguns, e é minoria, não é maioria, a minoria não considera Maria como santa. A maioria considera. Quem estuda, né, quem sabe, vai considerar que Maria é santa. Mas a minoria não considera Maria como santa. E eu acredito que isso é por ignorância. Ignorância é o quê? É ausência de conhecimento. Por que essa ignorância? Porque não sabe definir o que é ser santo de acordo com o que a palavra de Deus ensina, né? Que é diferente do catolicismo, como a gente já vimos. E como é? Vamos ver agora. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: mas, como é santo aqueles que vos chamou, tá se referindo a Deus, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então veja o que aqui está escrito na carta do apóstolo Pedro, que é considerado o primeiro papa, segundo a crença católica, né? Que Deus é santo, que e manda todo aquele que crê na palavra ser santos também. No versículo 16, ó, porquanto está escrito, já estava escrito antes de Pedro nascer, existir, já estava escrito no Antigo Testamento, e no Novo Testamento está repetindo de novo essa ordem: sede santos, porque eu sou santo. Então vamos entender aí, vou começar a explicar agora o que é ser santo, de acordo com a Bíblia. Ser santo é ser separado do pecado, é você procurar evitar não pecar. Pecado é o que? Desobediência. Então ser santo é você procurar ser obediente a Deus. Entendeu? Você raciocinando assim, vai ser mais fácil de você entender o que é ser santo. Ser santo é ser perfeito? Não. Ser santo, só Deus é perfeito e santo. Mas nós somos falhos, e quando a Bíblia nos manda a gente ser santo, significa a gente se esforçar para obedecer a sua palavra. E há uma diferença de pecar e viver pecando. Quem vive no pecado é que não é santo, sabe? O santo pode cometer falhas, porque
ser santo aqui em relação a nós não significa que a gente é perfeito, quem é santo é perfeito, somos falhos, mas a diferença é essa, que o santo ele não vive pecando. Assim, e aqui tem um texto para provar o que eu estou falando. Aqui, ó, em 1 João 3,9, primeira carta do apóstolo João, está escrito assim, ó, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja essas expressões, viver pecando, sabe? Quem é nascido de Deus. Então, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, quem se converte verdadeiramente, passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E como está escrito isso também, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, sabe? Você passa a ter uma mudança de vida, sabe? Uma vida que procura agradar a Deus. E a diferença de viver pecando e pecar, vou dar um exemplo com um ditado popular. Tem um ditado popular que diz assim, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, a mesma coisa, de acordo com o assunto que eu estou tratando aqui, pecar, todo mundo peca. Agora, viver pecando já é burrice. Entendeu? E qual é a diferença? Qual é o exemplo? Eu vou dar um exemplo. Exemplo dentro da Bíblia mesmo. Nesse mesmo capítulo 3, já destaquei aqui para poupar tempo, versículo 15, ó, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então veja o que o versículo está dizendo aqui. Ó. Quem odeia seu irmão já é um assassino. Na Bíblia, para ser considerado assassino, não é necessário matar, não. Só em você ter ódio. Eu já vi muita gente dizendo assim, já viu essa expressão? Eu prefiro ver o diabo, mas não quero ver fulano na minha frente. Então essa pessoa está o quê? Ela está com ódio, sabe? A pessoa que está com ódio daquela pessoa durante vários anos, ela não está simplesmente pecando, ela está vivendo no pecado. É diferente de alguém com raiva, perde o controle, chama um palavrão, sabe, até agride a pessoa ali momentaneamente, no outro dia se arrepende e não procura fazer isso mais. Pede perdão a Deus e a pessoa que ofendeu, como Deus manda, certo? E aí era o que? Ela falhou. Então você veja aí um exemplo que eu falei. Eu falei do exemplo da pessoa que falha e um exemplo com a pessoa que está no pecado permanente. Posso dar um outro exemplo? É alguém, por exemplo, que é casado, um homem que é casado ou vice-versa, né? Um homem ou uma mulher, e vê uma pessoa lhe seduzindo e termina se envolvendo com aquela pessoa e leva para um motel e tem relações com ela e trai, né? No caso, um exemplo aqui, um homem trai sua esposa. Ele fazendo isso, ele pecou. Porém, se ele começar a ter essa pessoa como a sua amante, onde tem casos aí, né, que passa anos tendo relações extraconjugal e tem até filhos, constitui até uma família com a amante e tal, e às vezes é mais fácil com o tempo, né, deixar a amante do que a esposa. Aí essa pessoa já está vivendo no pecado. Pronto. Eu dei dois exemplos de viver no pecado e pecar. Próximo ponto. Efésios, olha aí. Efésios capítulo 1, versículo 1. A carta do apóstolo Paulo a Efésios. O que é que eu destaco aqui? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O que é que se trata disso aqui? Paulo enviou uma carta aos Efésios, sabe? São o quê? São pessoas que são habitantes da cidade de Éfeso. E nessa carta, Paulo se dirige à igreja onde tem o quê? Santos. E essas pessoas são santos com vida, não é pessoas que já morreram, não. Paulo estava escrevendo para pessoas numa igreja lá de Efésio, da cidade de Efésio, sabe? E aí Paulo chama eles de santos. E quem são esses santos? São pessoas que se converteram. São pessoas perfeitas? Não. São pessoas milagreiras, que fizeram algum milagre, que passaram pelo processo de beatificação, de canonização? Não. São pessoas que apenas se converteram ao Senhor Jesus, certo? E por isso, e mudaram de vida,
certo? Se converter não é só crer, mas crer com obediência, mudaram de vida e por isso são chamados de santos. Tá vendo? Essa é uma grande diferença, aqui está a grande diferença entre o que é ser santo na visão católica e na visão evangélica, que creio que está escrito na Bíblia. Pronto. Espero que quem tiver alguma dúvida sobre isso esteja esclarecida agora. Em Hebreus 12, 14, está escrito assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Ninguém é salvo se não procurar ser santo. E ser santo já expliquei como é. Nas duas visões, né? Ser santo igual à Bíblia, que pede arrependimento, conversão, e o santo lá, a Bíblia depois de morto, né? Que tem que ser pago, envolve dinheiro, envolve a boa vontade do Papa para poder entrar no céu. Para terminar aqui, eu quero destacar a história de Roque Santeiro, uma novela fictícia, porém tem muitas verdades indiretas, sabe? Que eu quero destacar e não vou nem comentar nada, eu só vou mostrar o que foi falado e cada um tira as suas conclusões, se tem alguma coisa a ver com a realidade ou é apenas ficção, não tem nada a ver com a realidade. Vai ser uma comoção geral. Vão atribuir a mais um milagre de Roque Santeiro. Milagre seu. O Roque conta a história de um suposto santo que teria supostamente morrido para a salvação de uma cidade. Só que o Roque Santeiro não foi um herói, não morreu e um dia ele volta. E a cidade se vê com um enorme problema, quer dizer, o que fazer? Quem sabe dessa vez a história tem um final diferente. Então toda a história transcorre na tentativa, de um lado, das pessoas mais ou menos honestas em de alguma maneira denunciar a farsa, e do outro aquelas que não podem absolutamente renunciar à farsa sob pena de perder tudo que tem. Veja o que ele falou aí, né? Tem duas opções. O povo tinha duas opções: renunciar à farsa, que Roque Santeiro não era santo coisa nenhuma, não é? Quem viu a novela viu que ele era um ladrão, inclusive roubou até a igreja, um ostensório de ouro, um objeto precioso de ouro, né? Da igreja, era um ladrão, e aí supostamente foi morto, muita gente achou que ele tinha morrido, e aí virou santo na boca dos fiéis e começou a fazer milagres, e ele estava vivo. E quando descobriram que ele estava vivo, quiseram matar ele. Vamos ver um outro vídeo, falando também sobre a novela Roque Santeiro. E você tem essa questão da fé e do povo muito arraigada. E daí constrói-se um mito e vive-se em torno deste falso mito, né? Na verdade, um falso herói. E vão dizer que tu não morreu, que tu enganou todo mundo, que tu roubou o dinheiro do resgate, que tu roubou a igreja, e tu de santo que vai virar a figura do cão, e eu não dou mais um tostão furado pela tua vida. Pronto, vocês viram aí a Regina Duarte fazendo o papel da viúva porcina, onde ela mesmo diz que a história toda é uma farsa e muita gente sendo enganada. Parece com o que está acontecendo hoje, né? Essa é uma história fictícia, mas será que transmite um pouco de realidade ou não? Quero encerrar agora esse vídeo, por último, fazendo a propaganda de outro vídeo aqui, ó, que está no meu canal. Eu acredito que eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou fixado nos comentários, ou você pode até pesquisar o título desse vídeo, pelo título desse vídeo. Você pesquisa no YouTube colocando assim: Padre Cícero forneceu dinheiro, armas e status para Lampião, né? Aí vai falar aí alguma ligação que o Padre Cícero teve com Lampião, quem foi Lampião, um pouco de Lampião, né? E quero encerrar também dizendo que minha oração é para que Deus abençoe todos, que todos possam crescer em conhecimento,
que eu não condeno ninguém ao céu ou ao inferno, sabe? E sair com cada pessoa e Deus. Quero que Deus abençoe a todos, sabe? Em nome de Jesus. Amém.